Vamos aqui à obra ficcional inacabada, O Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto, um romance do Lima Barreto. Ele foi lançado em 1953, ou seja, é póstumo, é inacabado, porque o Lima Barreto acabou falecendo em 1922. Bom, O Cemitério dos Vivos tem 5 fragmentos, 5 capítulos, né? Por quê? Porque é inacabado. E aqui a gente vai ver, digamos, a tragédia doméstica de um personagem chamado Vicente de Mascarenhas, uma espécie assim de alter ego do Lima Barreto. E além do drama familiar desse Vicente de Mascarenhas, a gente vai ver fragmentos das memórias dele no hospício. Bom, lembrando que o link que a Federal de Santa Catarina disponibilizou traz ali o Cemitério dos Vivos, mas também traz junto o Diário do Hospício. Então eu estou colocando em vídeos separados. Esse aqui, por exemplo, né, é o do Cemitério dos Vivos e também tem o do Diário do Hospício, quem quer juntar os dois ali, tá? E depois vocês vão ver que vai ter um outro também bem curto, eu comentando algumas diferenças entre o Diário do Hospício e o Cemitério dos Vivos. Bom, rapidamente sobre traços biográficos aqui do Lima Barreto. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1881. Ele era mulato, ele acabou, claro, sofrendo preconceito racial, porque o pai era ex-escravo, a mãe era filha de escrava. E o Lima Barreto, ele foi sempre aquele romancista que andou pelos subúrbios do Rio de Janeiro. Tanto é que um dos apelidos dele era o romancista dos subúrbios. E de uma roda de amigos, basicamente de gente pobre, de bêbados, de funcionários públicos. O Lima Barreto é autor de clássicos da literatura, como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, O Clara dos Anjos, até O Cemitério dos Vivos, né, um livro bem forte. E só que assim, o Lima Barreto, quando ele morreu, ele deixou algumas anotações e tal que acabaram virando depois, depois de morto, né, a questão póstuma aqui, virando o diário íntimo dele, Diário do Hospício, Cemitério dos Vivos e tudo mais. Mas aí que tá. Se perguntarem se é uma autobiografia, vocês vão ter que tomar um grande cuidado, porque a gente tem problemas aí. Reparem, uma autobiografia ela tem a ver com o escritor falando da própria vida, certo? A gente vê claramente uma identificação já do nome do autor com o nome do personagem. Aqui dentro a gente não tem essa identificação, tá? Porque o autor Lima Barreto não coloca o nome dele como personagem como Lima Barreto, certo? Ele vai ser quem? Ele vai ser o Vicente de Mascarenhas. Então, quer dizer, isso já quebra um pouco o pacto que a gente sabe da autobiografia. E mais, o narrador acaba, né, enfim, falando que tem uma amada, uma esposa que morreu, e Lima Barreto nunca se casou, que ele tem um filho doente, mas também o Lima Barreto nunca teve filhos. Reparem que esses detalhes aí vão rompendo o pacto que a gente chama, né, autobiográfico, mesmo que seja em primeira pessoa e tenha realmente dados verdadeiros sobre a vida do autor aqui, tá? Mas o Cemitério dos Vivos ele vai ser um pouco diferente do Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. A Carolina é a autora, é a narradora, tudo que acontece ali tem a ver com a vida dela. Ela mantém um pacto de autobiografia, claro, mas ela é em forma de diário, certo? Então vamos lá. Bom, aqui o Cemitério dos Vivos, fragmentos, por quê? Porque é uma obra inacabada, são 5 fragmentos numerados de 1 a 5 em romanos. E aqui a gente começa a ver, conta como o narrador, que é o Vicente Mascarenhas, conheceu a esposa dele, que é a Ifigênia, e digamos as circunstâncias desse casamento aí. Quando minha mulher morreu, as últimas palavras que dela ouvi foram estas, ditas em voz cava e sumida. Vicente, você deve desenvolver aquela história da rapariga num livro. Reparem que aqui na segunda, como diz ali, na segunda parte, né, o Cemitério dos Vivos aqui, digamos, né, o narrador se chama Vicente, tá? O Vicente Mascarenhas, tá? Bom, a mulher dele morre, o filho do narrador está com quase 4 anos, né? E o que ele vai dizer? O melhor é contar como foi meu casamento, um pouco da minha vida, para que se possa bem compreender por que esse espetáculo doméstico, certo? E aí o narrador, o Vicente, vai dizer que quis ser doutor em alguma coisa, não interessa em que, mas em alguma coisa, mas não tinha quem financiasse os estudos dele, era um cara mais humilde, e aí com 17 anos ele vai dizer, né, com uma falsa certidão de idade, fiz um concurso em uma repartição pública e obtive um pequeno lugar de funcionário. Ou seja, ele é funcionário público, só que a família morava fora do Rio de Janeiro, e o narrador vive numa pensão.
Nunca fui dado a sociabilidade feminina, muito menos a namoros. Só que um dia ele vai ver uma moça, que é a Efigênia, que vai ser a futura esposa dele, né? Era a dona Efigênia, filha da dona da casa, que superintendia o serviço na sala das refeições. Bom, aí o narrador, né, o Vicente, diz que com quase 20 anos, habituado a todas as troças de rapazes, ficava que nem um seminarista diante daquela moça. Repare, né, quando está na roda dos amigos é mais solto, agora na frente dela ele era calado, um tanto inocente, né? E ele vai dizer dela, né, a Efigênia não era feia nem bonita. E aí o narrador, né, apesar do pai querer que ele tenha um curso superior e tudo mais, ele não pensa nesse ensino superior, ele só vai fazer isso se fizer para agradar o pai, né? Meu pai ainda tinha em muita evidência traços de raça negra. E o meu primo, o doutor belga, como todos os antropologistas nacionais, põe os defeitos e qualidades da raça nos traços e sinais que ficam à vista de todos. Reparem aqui um pouco daquela questão da teoria racial ainda colocada. E aí o narrador fala do pai que se casou, teve filho, né, no caso o narrador, e o pai quis, né, que o filho, no caso o narrador aqui, tivesse uma formatura, um ensino superior. E aí o narrador fez cedo os preparatórios, mas aí o pai acaba morrendo e o narrador vai ficando longe da mãe e dos irmãos. Conhecia filho de alcoólicos abstinentes e abstinentes pais com filhos alcoólicos. De mim para mim pensei, se um simples bêbado pode gerar um assassino, um quase assassino como meu pai bem é capaz de dar origem a um bandido, que seja eu. Assustava-me e revoltava-me. Será possível que a ciência tal dissesse? Então, claro que ele está vivendo uma época que muito da questão do positivismo, da ciência tentando explicar tudo, e esse narrador está vendo, né, enfim, já que é um alter ego do Lima Barreto, a gente está vendo também um pouco da vida do Lima Barreto aqui, ele olhando, né, como é que funciona a ciência tentando explicar o mundo, digamos assim. Aí o narrador ele pensa, claro, em abandonar os estudos mais superiores, né, e fazer o que ele bem entendesse, só que ele fica aborrecido, porque quando ele começa a aproximar dessa Efigênia, começam a namorar, a Efigênia fica perguntando, tá, e os teus estudos? Tinha que obter um emprego adequado ao meu título. Para isso, era necessário dar passos que me repugnavam, arranjar pistolões, mendigá-los mesmo. Ou seja, fazer aquelas questões todas de puxa-saquismo, bajulação para se colocar num grau acima. Mas reparem, né, o narrador diz que não quer saber do canudo, não quer saber de estudo superior. E quando ele pensa nisso tudo, ele lembra também que é a fase em que ele está conhecendo essa Efigênia, né, começam a conversar mais. As minhas leituras literárias eram poucas. Em menino eu li os autores nacionais, o José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, o Aloysio Azevedo, Machado de Assis e também os poetas, o Gonçalves Dias, o Fagundes Varela, o Castro Alves, Tomás Antônio Gonzaga, de quem soube de cor várias liras da Marília de Dirceu. E qual é o autor internacional que ele cita aqui, né? Júlio Verne, porém, era o meu encanto. Por quê? Porque ele vai dizer, né, que o Júlio Verne era o autor que mais mexia com a imaginação dele, aquele que conseguia, por meio da literatura, fazer ele conhecer novas terras, novos mundos, né? E depois dos 16 anos ele pouco lê literatura. A minha passagem pelo positivismo foi breve e ligeira. Frequentei o apostolado cerca de um ano. Nunca pude acreditar que aquele conjunto de doutrinas capazes de falar e seduzir inteligências fosse capaz de arrebatar corações com o ardor e o fogo de uma fé religiosa. E ele começa a ler Descartes, mas um dia a Efigênia pergunta, né, e ela está sempre tentando fazer o narrador falar, né, ela pergunta assim, Doutor Mascarenhas, o senhor não tem os versos do Olavo Bilac, os poemas do Bilac? Não me vinha, felizmente, a burrice de dizer que não os lia, mas constrangido dizia que não tinha. Ou seja, lê, mas não tem o livro ali, né? Ele lia, mas também não gostava de dizer. Só que ele tem um amigo, que é o tal de Chagas, que gostava muito de poesia, que era um poeta mais ou menos, né? Chagas levava na troça o meu positivismo, folgava em mim, mas éramos amigos. Pedi-lhe o livro de Bilac. Ele sorriu e me disse, entre malicioso e contente, para pedir Bilac você está namorando, hein, Mascarenhas? E aí o narrador começa a comprar livros para Efigênia, e detalhe, a Efigênia sabe um pouco de francês, e depois que o Chagas sabe do namoro do narrador com a Efigênia, ele vai dizer o que sobre a Efigênia. Olha só o que diz o Chagas, né? Olha que a Efigênia não é má, Mascarenhas. Para a musa, é pouco escultural. Tem muito pouco de deusa. Na Rua das Marrecas há mulheres mais perfeitas, mas
Para o fabrico dos feijões e dos bebês, ela deve ser excelente. Reparem aqui o assunto, né? Como é que está catalogando aqui as mulheres, né? O Chagas. Bom, daí o narrador vai emprestando livros para Efigênia, vai lendo alguns também, vai se aproximando mais da literatura. Deixei aquela falsa e toda atitude positivista de só falar em Shakespeare, Dante e Molière. E falei sem fingir do pudor em outros autores, alguns nacionais, menores, mas não alguns tão grandes quanto aqueles. E aqui um momento muito importante, reparem, deu-se um incidente por aí que muita influência teve ao depois no desenvolvimento da minha existência. Comecei a escrever. Em detalhe, né? O narrador ele vai lendo, vai escrevendo e vai se aperfeiçoando. Vai lendo os clássicos, vê como é que os clássicos constroem uma frase, o enredo, o estilo, mas bem depressa abandonei esse cestro e o meu escopo foi unicamente vazar o melhor possível o pensamento que queria vazar no papel. Ou seja, né, ele vai tendo um estilo próprio agora, né? Tinha um grande medo da gramática, dos gadicismos, dos erros, né, da regência dos complementos, das concordâncias especiais, por isso os escritos saíam-me cautelosos, numa prosa um pouco dura, sem fluência. E aqui a gente está vivendo bem nessa época, né, do parnasianismo, aquele olho sempre na gramática, e o Lima Barreto ele sempre foi aquele que vai ser considerado pela crítica como um autor desleixado quanto à gramática, um autor que sempre coloca muito do personalismo, desses traços biográficos. Bom, aí então ele começa a colaborar em jornais pequenos, vai se sentindo bem na escrita, abandona os estudos, não está nem mais aí para a disciplina escolar. Adiei os exames e deixei passar as 2 épocas sem prestar nenhum. Pouco demorou que Efigênia não soubesse de minha estreia nas letras e instasse comigo para que lhe trouxesse os jornais, ou seja, ela quer ler. Trouxe um ou outro e percebi que ela não tinha entendido as croniquetas. Por quê? Porque a gente vê que a Efigênia ela gosta de poesia, de romances, mas o que o Lima Barreto, no caso aqui o narrador, o Vicente Mascarenhas, está escrevendo são crônicas. São aquelas observações meio assim de episódios do cotidiano, mais simples. Então por isso que ela não entende bem. E aí o narrador tenta, digamos, fazer um conto, né? Era a tal história da rapariga que Efigênia me falou na hora da morte. Ou seja, quando eles estavam casados ainda, né? O narrador fala para ela sobre o conto, né? Por que você não descreveu mais o amor da rapariga? Aí o narrador diz, por que você pergunta isto? Fiz eu. Ora, por que? Diz ela, porque ficava mais bonito. Tive vergonha, diz o narrador. E a gente vai ver que ele tem uma espécie de problema de falar sobre amor. E aí a dona da pensão onde o narrador e tudo mais, né, que é a mãe da Efigênia, ela fica doente, aí eles têm que fechar a pensão para cuidar dela, vão se mudar, e aí a Efigênia, né, a filha diz, ó, faremos leilão de tudo. Eu, mamãe e Ana, que é uma espécie de empregada ali, né, vamos morar nos subúrbios onde talvez minha mãe melhore. Acabada a pensão, deixei de saber notícias delas durante 3 ou 4 meses. E aí, ele meio que tem essa separação da Efigênia, só que um dia vem um bilhete da Efigênia pedindo para o narrador ir lá visitar elas, né? Enfim, só que ele pensa, né? Pô, ela tá me chamando, será que na verdade não é para eu emprestar dinheiro, mas eu não tenho nada? Aí o narrador pega o trem, vai até lá, e quando ele chega lá e vê que a mãe da Efigênia realmente melhorou um pouco. O que me aborrece também, diz a mãe da Efigênia, o que me aborrece, doutor, diz pro Vicente, né? É deixar a minha filha só por aí, se ao menos ela, sabe, tivesse um marido. E aí ela pede para o narrador se entender com a filha, essa questão toda, né, envolvendo casamento e tudo mais, né, pá, que morra, e como é que fica a situação da filha, né, e aí o narrador e a Efigênia ficam sozinhos e a Efigênia pergunta, ela se declara, né, eu amo, seu Mascarenhas, o senhor quer casar comigo, né, e aí o narrador, ele esperava tudo, menos uma pergunta dessas, né, enfim, então ele vai dizer, ó, esperava tudo, menos uma pergunta dessas, vi logo as desvantagens do casamento, e aí o narrador diz que tem vários defeitos, que ela pode se arrepender no futuro e tudo mais, mas enfim, né, se amam, digamos assim, ela acaba aceitando. E aí ela fala toda boba pra mãe, né, que o Vicente aceitou e tal, que vão casar, a mãe fica feliz. Eu também, mas me sentia feliz, né. E reparem que aqui o narrador ele tem uma vida ficcional, não é igual à vida do Lima Barreto.
porque essa vida ficcional aqui do Vicente, ele se casou, vai ter um filho depois, né? Então, não é uma autobiografia, porque lembrar, temos problemas aí, não tem identificação perfeita da voz narrativa, que é o Vicente, com o autor, que é o Lima Barreto. Não é o Lima Barreto se colocando exatamente como o Lima Barreto, mas como um personagem chamado Vicente Mascarenhas, que tem traços biográficos com Lima Barreto, certo? Bom, a parte 2, ele vai dizer, entrei no hospício no dia de Natal. Reparem que a 1 falou da vida dele doméstica, enfim, o conhecimento, a proposta de casamento agora, né? Só que agora ele diz que entrou no hospício no dia de Natal. Passei as famosas festas, as tradicionais festas de ano, entre as 4 paredes de um manicômio. A polícia, não sei como e porquê, adquiriu a mania das generalizações e as mais infantis. Reparem o que ele vai dizer. Todo cidadão de cor há de ser por força um malandro, e todos os loucos hão de ser por força furiosos e só transportáveis em carros blindados. Reparem aqui a denúncia do preconceito, dos estereótipos, das generalizações, ou seja, todo cidadão de cor é um malandro, né? E pior, ele foi levado para o hospício pela polícia num carro forte. Feri-me também o meu amor próprio ir ter ali pela mão da polícia, doía-me. E mais me doeu quando nesse dia de Natal tomei café num pátio sem ser mesa e sem ser em mesa com um prato sobre os joelhos. Então agora ele entra num mundo, né, diferente aqui, que é o hospício, e ele vai dizer, quando pela primeira vez me recolheram ao hospício, de fato a minha crise era profunda e exigia o meu afastamento do meio, que me era habitual, para varrer do meu espírito as alucinações que o álcool e outros fatores lhe tinham trazido. E claro que duram alguns dias essas alucinações, mas depois ele já estava recuperado. E no hospício ele tem que, digamos assim, né, se pelar na frente de todo mundo. E isso para ele é uma coisa muito repugnante. Então ele lembra da mulher agora, tá? E reparem que no capítulo anterior ele estava recém querendo um casamento e tudo mais. E aqui a gente já tem passado um tempo, a entrada dele no hospício, ele lembra da mulher que já morreu. Ou seja, então ele já tem um filho aqui, né? E daí, ao lembrar da mulher, ele tem força, assim, digamos, para aturar aquela humilhação ali. E aí o narrador agora tem que varrer, tem que limpar chão, mas ele não tem muitas forças, digamos assim. Então ele vai tomar o banho. Tínhamos que tirar as roupas e ficarmos, portanto, nus uns em face dos outros. Quis ver se o guarda me dispensava, não pelo banho em si, mas por aquela nudez desavergonhada que me repugnava. E aí, né, o que ele vai lembrar agora da parte literária? Eu lembrei um pouco de Dostoiévski no célebre Banho da Casa dos Mortos, mas não havia nada de parecido. E qual é o detalhe, né? Aqui eu botei um trecho só para comparar aqui com o Diário do Hospício, que também ele coloca a mesma cena, certo? E reparem que há um diálogo aqui com Dostoiévski, ou seja, com a questão do subsolo, que no caso do Lima Barreto, esse subsolo aqui é o manicômio. E quem está fazendo aí para lembrar Carolina Maria de Jesus, qual é o subsolo da Carolina? É a favela, certo? Bom, esqueci-me da minha instrução, da minha educação, para não demonstrar como inútil insubordinação, como que uma injúria aos meus companheiros de desgraça. Não reclamei, não reclame, não reclamarei. Conto unicamente. E outra cena também muito legal aqui, é esta cena exatamente, né, de que ele usa a literatura para fazer essa denúncia, digamos assim. Tá com algum problema, ou seja, não, é uma coisa mais interna, coloca-se no papel. Sinto muito a falta de minha mulher. Bom, então o que ele vai dizer, né? Vivi assim cerca de uma semana, condenado ao silêncio e ao isolamento, mais estúpidos que se podem imaginar. E aí ele está num pavilhão, vem um médico, examina o narrador, coloca o narrador para fazer as refeições perto dos enfermeiros ali, deixava um pouco o pátio, aquele curral de malucos vulgares. Pouco me recordo dos doentes que ali encontrei. E aí ele diz, né, que viveu 5 anos com a mulher, até que a mulher acabou morrendo, e já no primeiro ano do casamento, né, nasceu o primeiro e único filho, ou seja, depois da morte da Efigênia, a mulher, é que o narrador vai viver uma vida totalmente desnorteada e que vai levar ele 2 vezes para o manicômio. E aí ele começa a falar, né, desse primeiro ano do casamento, tudo tranquilo, ele não amava muito a mulher, ele gosta dela, mas sabe, aquela questão toda de o amor para ele sempre foi uma coisa meio que impedimento, mas ele diz que sempre foi um marido com as responsabilidades e tudo mais. Só que é o seguinte, ele escondia da mulher os projetos pessoais.
Ele meio que ficava até com vergonha. Olha o que ele vai dizer, mal noticiava para minha esposa o aparecimento de um trabalho honesto naquela pequena revista ou jornal obscuro. Não só motivava isso um certo desdém pela sua inteligência e instrução, como também por temer que ela me desanimasse e censurasse os meus propósitos literários. Então ele meio que não quer se abrir com a mulher, mas lembra daquela cena do amigo Chagas, logo após o nascimento do filho, e o narrador agora é colaborador de uma revista humorística, enfim, recente. Ele vai dizer, Gatimanhas, tal era o nome da publicação, fez sucesso. Não pude esconder isso à minha mulher e ela pareceu alegrar-se. E aí o narrador, nessa altura do campeonato, já tinha abandonado a escola superior, ele começa a ir na redação dos jornais, colaborar com essas revistas, né? E começa também a beber, mas beber ainda discretamente. Eu estava naquele período inicial de literato que só quero ouvir falar de literatura ou coisas literárias. A minha entrada na Gatimanhas, nessa revista, e o hábito de frequentar chopes adquiri depois de ter meu filho, o Boaventura, 1 ano. Então ele diz o nome do filho aqui, o Boaventura. A Efigênia e ele, o Vicente Mascarenhas. Ele vai falando, né, que a sogra gosta muito do neto. Só que, de novo, os conflitos que ele vai tendo ali com a esposa são muito mais na área, digamos, da escrita, né? Porque a esposa, Efigênia, começa a criticar os escritos do narrador. Você se enveredou, porém, por essas coisinhas de revista sem importância. Aí o narrador responde, né? Não, eu não dou importância a essas tolices, tanto que não as assino, porque ele usava pseudônimo. Então ele está fazendo essas croniquetas humorísticas, satíricas e tudo mais em revistas menores. E aí a Efigênia vem, mas eu não vejo mais tu pegar em livros, tu tá desleixado quanto ao estudo, e o narrador veio, o narrador meio que se surpreende, porque a Efigênia está sabendo muito sobre livros, então surpreende ele, né? A obra que meditava assim que travei conhecimento mais íntimo com a cozinha literária, percebi logo que me seria difícil publicá-la, sem que antes eu adquirisse um certo nome, uma certa posição que me garantisse o bem-querer dos livreiros. Então ele pensa, né, para eu entrar, me estabelecer nesse mundo literário, eu preciso adquirir um nome, uma certa posição, que os livreiros comecem a pedir meus escritos. E claro que eu preciso de tempo para escrever, de anos até para escrever um livro. E quem é que vai bancar tudo isso aí, né? Pobre, não me seria possível custear a impressão, e mesmo era preciso que eu fosse criando um núcleo de leitores. Resolvi, portanto, publicar alguma coisa que atraísse atenção sobre mim, que me abrisse as portas. E aí ele começa, né, a pensar em vários gêneros, e o que ele pensa, né, não dá para ver de croniqueta, né? Então o que dá nome ali, né, é romance, é uma novela. E aí isso atrai leitores, isso atrai amigos, como ele vai dizer, inimigos, ou seja, atrai a crítica tanto positiva quanto negativa. Mas o romance, como a canônica literária do Rio ou do Brasil tinha estabelecido, não me parecia próprio, porque é aquela coisa mais romantizada. Seria obra muito fria, teria de tratar de um caso amoroso ao ver nele alguma coisa de parecido com isso. Eu tinha um grande pudor de tratar de amor. Parecia-me ridículo ter esse sentimento e ainda mais ridículo analisá-lo ou tratá-lo em livro. Reparem que o amor é quase um tabu para ele aqui. Então ele evita o tema amor, pensa mais no tema de aventuras. Tínhamos entrado no 3º ano do casamento. Meu filho já tinha 2 anos. E o filho está sempre ali mais com a avó, com aquela a Ana ali, né? Enfim, com a Efigênia. E essa Ana, ela está sempre meio que se queixando da falta de dinheiro do narrador. E o que ela faz, né, para atiçar o narrador, para dar nos dedos do narrador? Ela sempre traz lembranças do passado. Ela diz, no tempo do seu Zuzu, as coisas eram outras. Esse Zuzu aí era o marido da sogra do narrador, né, já falecido. Minha sogra não gostava dessas rememorações, dessas recordações, mas nada objetava, limitando-se a dizer, sim, eu me lembro. Minha mulher, porém, era mais franca. Ora, Aninhas, águas passadas não movem um moinho, né? Passado é passado. Não movem, exclamava a velha cabrocha, tirando o cachimbo da boca. É que naqueles tempos havia homens de verdade. E ela olha para o narrador ironizando, né? E daí, claro, a mulher, a Efigênia, pergunta de novo para o marido por quê, né, para o Vicente, porque não abandonou a obra que estava escrevendo. E ele se surpreende com isso, né? Como é que a minha mulher sabe que eu abandonei? Como é que ela sabe desses detalhes? Mas ela acaba explicando, né, que ela notou que tinha muito papel ali, e ele responde que tem vergonha e tal, mas ela diz que não precisa ter vergonha da própria mulher. E fala que ele não está escrevendo há mais de um mês, né? Antes de São João, você estava na página 114. Ontem eu vi que você continuava na mesma página. Nós estamos em fins de julho.
Ou seja, a mulher está ali, né, dando uma incentivada para ele, né? A intervenção dela, porém, não foi em vão. Terminei a obra e, apesar de antemão saber que não arranjaria editor, procurei 1, 2, 3. E qual é o detalhe? Ele leva para um editor, o editor empurra para outro. Leva para outro, empurra para outro. E aí, quando ele termina a escrita, né, ela pergunta: e por que você não publica isto? Mas não há quem o queira imprimir. Publique você mesmo, custa caro? Sim, custa muito caro. Bom, mas ela está sempre incentivando, ela diz, então peça dinheiro emprestado e tudo mais, né? Bom, aí o livro está andando, só que a Ifigênia adoece muito seriamente, né? Fica uns 4 meses de cama, e aí a gente lembra da recomendação que ela deu, né, ao pé da cama ali, né? Vicente, você deve desenvolver aquela história da rapariga num livro. Talvez aqui seja referência ao livro Clara dos Anjos, talvez. A Ifigênia já estava morta quando meu livro apareceu. Vendi toda a edição quase pelo preço de impressão para pagar dívidas. Aqui talvez, né, o primeiro livro dele, o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, né? Minha sogra, depois da morte da filha, ficou aluada, não se movia do lugar. E reparem agora, né, o narrador falando da crítica. O meu consolo era o meu livro. A crítica assinada, a responsável, honrou muito particulares insuspeitos, gabaram-no a queima-roupa. Ele era cochichado e eu pressentia no ar a emoção e a surpresa que tinha causado. Bom, então aqui ele fala do comentário, né, da crítica do livro dele. E ele não consegue ficar tão alegre, porque, né, pela questão primeiro da falta de dinheiro e pela doença da sogra. E voltou-me o hábito de beber, e desta vez, sem dinheiro, mal vestido, sentindo a catástrofe próxima da minha vida, fui levado às bebidas fortes e aparentemente baratas, as que embriagam mais depressa. Desci do uísque, a genebra, o gin e daí até a cachaça. E qual é o detalhe, né? Sempre lembrando, reparem que ele começa lá em cima, né? Enfim, uísque e cachaça. Reparem que tudo é álcool, mas o uísque, digamos, né, nivela para cima, a cachaça nivela para baixo. E detalhe, tudo é álcool. Bom, aí vem um sobrinho dele, né, para se empregar ali no Rio de Janeiro. Ele fala um pouco da Aninhas, né, a Pretaninhas, esta perder a antipatia por mim. Antes falava mal dele, né, adivinhava minhas dificuldades e me ajudava. Meu filho crescia sob os cuidados desta pobre rapariga. E para piorar, agora o filho do narrador começa a ter convulsões, aí o médico pede para o narrador não contrariar o filho, e o filho vai crescendo, e até ele cita que pelos 7 anos ele tenta ensinar o filho a ler, só que tenta também o colégio, só que o guri não presta atenção em nada. Tinha 30 e poucos anos, um filho fatalmente analfabeto, uma sogra louca, eu mesmo com uma fama de bêbado, tolerado na repartição que me aborrecia, pobre, e eu vi a vida fechada. Ilustrado não podia fazer valer a minha ilustração. Educado era tomado por um vagabundo por todo o mundo e sofria as maiores humilhações. Depois de beber consecutivamente durante uma semana, certa noite amanheci de tal forma gritando e o dia seguinte passei de tal forma cheio de terrores que o meu sobrinho André, que já era empregado e muito me auxiliava, não teve outro remédio senão pedir à polícia que me levasse para o hospício. Foi esta a primeira vez. Bom, o capítulo 3, ele vai falar sobre o espetáculo da loucura, é um dos mais dolorosos e tristes espetáculos que se pode oferecer a quem ligeiramente meditar sobre ele. Ele volta a falar do pavilhão, depois que ele foi transferido para Pinel, tem quase 200 loucos ali, né? E aí vem o médico e diz para o narrador, ó, não há dúvida, mas o senhor ou você, não me recordo, veio pela polícia, então tem que se demorar um pouco mais, não dá para sair agora, né? E depois vem um outro médico-chefe, e o narrador tá dando como certa, né, a alta dele, a saída dele dali, mas aí vem o enfermeiro e dá a notícia, né? O narrador pergunta, não vou me embora? Não, você fica. Ainda esperei que fosse cair na seção dos pensionistas, mas assim não foi. Entrei para a Pinel, para a seção dos pobres, dos sem ninguém. Então reparem, né, quanto ele vê que a ilustração dele não serve para nada nessa altura do campeonato, né? Porque ele está sempre sem dinheiro. E quando recolhem ele, está ali, né? Nos indigentes, digamos assim. Onde só tem pobre ali, os loucos de diversas proveniências. Mas ele vai dizer que a maioria, em geral, ali das camadas mais pobres. No meio desse baralhamento de homens de tão diferentes raças e educação, fazem-se às vezes descobertas. Vi também o D.L., meu antigo conhecido, poeta das pequenas coisas, paródias, sonetos satíricos. Era companheiro do T, que foi meu colega de colégio e agora se fez esquecer. Bom, reparem aqui, né, que ele vai falar sobre esse D.L. aqui, que
vai ser um personagem que ele vai dizer que montou um colégio, prosperou, mas teve modificações no ensino e tinha que equiparar o colégio ao colégio mais oficial. Daí ele foi perdendo alunos, foi se endividando e acabou enlouquecendo, né? Bom, aí vem um médico, reconhece o narrador e diz: o senhor colabora nos jornais? Sim, senhor, até já publiquei um livro. Mas o pior é que o narrador vê que ali ele não é um funcionário do Estado, e sim um mendigo, né, sem eira nem beira. E lembrar, né, que o Lima Barreto, em vida, nos livros dele, ele constantemente usava essas alusões pessoais, esse excessivo personalismo, digamos assim, né, essa questão mais paquerando com uma biografia, e também os críticos sempre diziam, né, que ele era desleixado com a gramática, numa época, reparem, né, uma época de Bilac, em que havia um total respeito à gramática, o culto à forma, isso antes de 22, né, porque lembrem que depois da Semana de Arte Moderna a coisa foi mudando em relação à linguagem, mas depois da Semana de Arte Moderna, em 22, o Lima Barreto também morreu, ou seja, né, ele era já um modernista, basicamente. Depois de quase 10 ou antes, logo nos primeiros anos da morte da minha mulher, é que eu senti bem a falta dela e que me convenci que ela viera ao meu encontro para realizar o meu destino e meu sonho. Eu me sentia culpado por não ter a compreendido em tempo, por não ter adivinhado. Reparem, né, que é um bonito trecho aqui, como se a mulher viesse para impulsionar o narrador na carreira de escritor. Ela sempre fazia isso, né? Vai, publica, vai atrás. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Arranja. Ah, mas os editores publicam por ti mesmo, né? Continua a escrever, então ela sempre foi algo positivo, assim, ela era uma leitora também. Da primeira vez não me demorei observando loucos, revoltei-me, censurei meu sobrinho, mas desta vez voltava-me mais capaz de fazê-lo. Eu me tinha esquecido de mim mesmo, tinha adquirido um grande desprezo pela opinião pública. E reparem aqui, né, que quem está lendo o Cemitério dos Rios está vendo que alterna, né, um pouco da vida doméstica dele, a vida dele com a mulher, pouco com o filho, com a sogra, essa questão toda que vai beirando a vida dele da mulher, o incentivo dela à escrita dele, e aqui os fragmentos no momento em que ele está no hospício. E o narrador vai dizer que não tinha mais nenhuma ambição, não tinha esperança de riqueza, né? E fala agora do inspetor. Era um bom homem, conhecera meu pai e se lembrava dele com amizade. Eu não me recordava dele, havia visto o menino. Deu-me uma cama num dormitório mais razoável com melhor companhia. Ou seja, o narrador aqui, quando conhece o inspetor vai lá e dá um lugarzinho melhor para ele dormir, né? E agora um apontamento aqui bem psicológico, ó. O que todos julgam é que a coisa pior de um manicômio é o ruído. São os desatinos, os gritos, o seu delirar em voz alta, mas isso é um engano. Perto do louco, quem os observa bem cuidadosamente, une cada observação a outra, as associa num quadro geral, o horror misterioso da loucura não é a gritaria, mas é o silêncio, são as atitudes, as manias mudas dos doidos. Na seção Pinel, num pátio que ficavam os mais insuportáveis, 10% deles andava nu ou seminu. Esse pátio é a coisa mais horrível que se pode imaginar. Devido à pigmentação negra de uma grande parte dos doentes aí recolhidos, a imagem que se fica dele é que tudo é negro. O negro é a cor mais cortante, mais impressionante. E contemplando uma porção de corpos negros nus, faz ela que as outras se ofusquem no nosso pensamento. É uma luz negra sobre as coisas, na suposição de que, sob essa luz, o nosso olhar pudesse ver alguma coisa. Aí é que há os berradores. Mas, como em toda parte, são só os seus gritos que enchem o ambiente. Eles são relativamente poucos. E aí, claro, ele está falando sobre a loucura, né, as explicações, as especulações que ele faz. A explicação por hereditariedade é cômoda, mas talvez seja pouco lógica. Bom, aí o narrador pergunta, né, um louco dali, quem é um tal de sujeito que está ali, né? Aí ele responde, é um português que foi barbeiro. Os fregueses chamavam-no de Francisco I, imperador da Áustria. Ele se parece, convenceu-se e acabou aqui. Há dias, quando embarcaram uma turma para a colônia, ele foi até o grupo e recomendou, olhem, vocês vão para lá. Se forem maltratados, queixem-se a mim, que sou o imperador. Então aqui, a gente vê até uma coisa assim meio alienista do Machado de Assis, né? O hospício é bem construído e seria adequado se não tivesse 4 vezes o número de doentes para que foi planejado. Olha aí a questão da superlotação. Acabado de ser construído em 1852, o hospício todo ele trai, no aspecto exterior, ao gosto do pseudoclássico da Revolução e do Império Napoleônico. E aqui está falando do hospício
Pedro II, que foi inaugurado no Rio de Janeiro em 52, o primeiro, na verdade, hospital psiquiátrico do Brasil. E reparem que da janela do quarto do narrador que ele vai dizer, ó, via-se o jardim, a rua, os bondes, o mar, as montanhas de Niterói e Teresópolis, passavam banhistas de ambos os sexos. Estava há 4 dias no hospital e não havia recebido visita alguma. Eu tinha convicção da minha manifestação de loucura, o que me amedrontava era a sessão, não os ocos propriamente. E aqui tem uma foto legal, né? Enfim, daqui, que era exatamente esse, o manicômio aí, né? Enfim, o manicômio Hospício Pedro II. Bom, lembrando, né, que quando ele diz aqui, ó, para quem está lendo o Quarto Despejo, lembrando que a Carolina diz, né, no Quarto Despejo, que ela se habituou a andar suja, o desgosto que ela tem não são as pessoas, mas morar na favela. E aqui basicamente é isso aí que ele está dizendo também, né? Ele não tem medo dos loucos ali, mas sim a seção para onde ele está indo. É como se fosse uma comparação muito bonita aqui com a Carolina, tá? Lembrando isso aí. Bom, aí o narrador continua a falar dos loucos que estão ali, aqueles que ligam nada com nada na fala, né? E aí tem um louco que está ali falando sobre livros, e ele pergunta para o narrador se ele conhece Camões. Aí o narrador diz, né? Sim, Camões é o autor dos Lusíadas, é português, né? Qual que sou eu, diz o louco, né? E esse louco, na sua loucura, ele diz que ele que escreveu os Lusíadas, mas que uma criada foi lá, roubou e entregou para o Camões. Enfim, né? Bom, aí ele continua a falar dos pavilhões, né? Tinha um louco ali que era o da observação e tudo mais, os pavilhões, né? Havia o pavilhão de epiléticos, o de tuberculosos, e neste havia um chinês no último grau, deitado numa cama debaixo de uma árvore frondosa que me lembrou de novo o cemitério dos vivos de Cantão. Reparem aqui que retoma o título, né? Porque em Cantão, na China, tinha um lugar que era reservado aos indigentes que estavam morrendo. Então seria o cemitério dos vivos aqui, tá? Fomos ver outra coisa pior, a horrorosa Morfeia. Morfeia que é a hanseníase, né, a lepra, que junto com a loucura é para juntar o horror até o mais alto grau. Então se unir, né, digamos assim, a lepra com a loucura degrada o pensamento, a lepra deforma o corpo, o rosto sobretudo. Bom, aí a sua moradia era provisória, a morte não tardaria em levá-los. Que coisa terrível aqui, né? Por isso o cemitério dos vivos, né? E agora reparem o pano de fundo do hospício, que bonito é na natureza, né? Era no fundo da chácara, os automóveis passavam fonfonando, buzinando, né? Adivinhava-os cheios de senhoras, moças, rapazes, homens, cheios de satisfação por ir gozar aquele domingo em Copacabana. Na frente era o mesmo movimento dos que se dirigiam a contemplar a Bahia, a cidade, o mar e as árvores das montanhas por cima do Pão de Açúcar. Então, novamente, aqui uma fotinho do que era, né, esse manicômio aí. Reparem, né? Vista geral da Enseada de Botafogo. Aqui é legal, né? Porque é uma foto, a ficha do Lima Barreto, quando ele foi internado. E reparem o diagnóstico ali, alcoolismo. Afonso Henriques de Lima Barreto, com 38 anos ali em 1919. Bom, a parte 5, o narrador daí é chamado para ir em presença do diretor, né? E o narrador conhece o diretor. E aí o diretor diz, você, Vicente Mascarenhas, quer ficar embaixo ou em cima? Em cima, doutor, lá há uma biblioteca. Pois bem, vá para cima. Então ele consegue uma transferência não pelo sobrinho, pelos familiares, né? Mas por ele mesmo. A biblioteca era a dependência da seção de que mais recordava. E ele lembra que tem muitos livros ali, mas tem muitas obras desfalcadas também. Muitos Dostoiévskis não estavam mais ali, né? E apesar de terem surgido outros livros. Tinha 3 janelas de sacada, mas gradeadas, e via-se bem próximo o Pão de Açúcar, a Urca. Reparem que é bem bonito aqui, né, a visão. Os doentes continuavam a passar ao corredor, a entrar e a sair no salão, a tirar livros e consultá-los durante minutos, e depois desandavam a delirar. E aí o Vicente, que é o narrador, vê muitos conhecidos ali no hospício, né? Uns me pareciam de antigos colegas de colégio ou de escola superior, outros de cafés, de festas de vizinhança, de conduções públicas. Parece aquela coisa assim do mundo bem pequeno, todo mundo se conhece ali. E ele pensa na mulher
Mas pensa nos problemas também, né, de ele nunca ter confiado a ela os projetos. E de repente alguém chama o narrador. O senhor não é o Vicente Mascarenhas? Sou. Conheço de vista e de nome. Não escreveu na Lux, do Ribeiro Botelho? E aí o narrador diz que escreveu sim para essa revista, né, por pouco tempo, e esse rapaz tinha lido. Deu-se a conhecer, era irmão do Samuel Cavalcante, jornalista, amigo do Tibério de Belém, também poeta e homem de jornal, e chamava-se Godofredo Cavalcante. Bom, aí o chefe da enfermaria, que não está ali, acaba voltando e vê que o narrador não tinha cama ainda, e vai ver se consegue uma. Este carneiro, que devia orçar pelos 60 ou 60 e poucos anos, há quase 40 lidava com doidos. 40 anos de pagiar doidos deve ser uma das missões mais árduas e tristes destes ofícios da vida. Então esse carneiro aí, né, ele mal via a mulher, os filhos, ou seja, uma vida dedicada a cuidar dos loucos, isso durante 40 anos, imagina, né? Ouvir durante o dia, se não à noite, disparates e tolices, receber as reclamações mais pueris e desarrazoadas. E o narrador fala bem dos que trabalham ali, né, no seu penoso e árduo ofício. De todos guardo boas recordações. E aí o narrador lembra de um rapaz que perguntou, né, para o narrador se sofria de ataques. E o narrador diz, não, eu não sofro de ataques. Mas o rapaz diz, não, mas eu sofro. Mas não são ataques epiléticos. E esse rapaz está sempre perto do narrador, não desgruda, né, e o narrador não quer ficar perto dele. Nesta minha última estada só me impliquei com 2 empregados. Levantei-me e fui para o corredor esperando que ele me deixasse. O menino, porém, não me abandonava. Tinha vontade de romper com ele, de falar e com energia, mas a lembrança do meu filho, né? Apesar de estar quase 8 dias no manicômio, a minha fome era escassa, não tinha muita fome. E aí o narrador pensa, né, na vida dele atribulada, na mulher que morreu, no filho, na sogra. Nessa primeira tarde, na sessão Calmeil, ou seja, ele passa uma outra sessão, lembra de um amigo que já morreu, né, que estava sempre nas tardes junto com ele. Toda tarde, ao sair do serviço, o procurava, esse meu amigo, ficávamos parados de pé nas ruas centrais a ver passar as moças bem vestidas. Então repare, né, que ele fala da vida dele de casado, da vida dele de rua, digamos assim, a vida dele de manicômio agora, né? E um dia ele lembra, né, que beberam muito e pede para esse amigo, que é um tal de Souza, né, levar ele até o bonde. Era mais de 1h da noite. Num dado momento, caí e estendi-me no asfalto da rua. Então ele cai ali podre de bêbado, né? E esse amigo acaba erguendo o narrador. Então lembrando que ele está contando uma cena que aconteceu antes da entrada do manicômio, né? Enfim, bêbado, tá lá caiu e o narrador levanta. Só que acontece algo curioso agora, ó. De repente, segundo me contou um amigo, veio uma rapariga preta, surgida de qualquer parte, dirigindo-se à patroa, falou ao meu camarada nestes termos. A patroa manda perguntar o que tem o Dr. Vicente. Meu amigo respondeu, o Dr. Vicente está um pouco incomodado, devido a ter se excedido um pouco. Não é nada, ele vai para casa. A rapariga foi e logo após voltou. A patroa manda este remédio para o senhor fazer o Dr. Vicente cheirar. E aí, o amigo do narrador faz o Vicente cheirar, né, na amônia, o narrador cheira e tudo mais, fica um pouquinho melhor. Só que o narrador até hoje não sabe quem mandou aquele remédio ali, né? Esforcei-me por descobrir, andei a rua várias vezes, de alto a baixo, vasculhando os sobrados, a todas as horas do dia, nas horas da noite que me era dado passar por ela, e até hoje não sei quem foi. Bom, vamos para o último agora, né? Desde o pavilhão que eu vinha conhecendo médicos. E de novo o narrador vai fazer especulações agora sobre a loucura, né? De resto, os filhos de loucos são gerados por pais que estão loucos, mas tarde é que a sandice aparece. Como é então que ele herdou? Tinha loucura incubada, em germe, etc. Como é que ela está lá dentro incubada e depois que ela surge, né? E aí então o narrador fala dessas especulações, fala das inovações no campo da indústria, da tecnologia e tudo mais. E claro que isso gera nos médicos uma esperança de acharem a cura da loucura humana, né? Eu tinha muito medo do meu médico na sessão Pinel. Ele tinha o orgulho e a fé na atividade dele intelectual. E o narrador diz, né, que não se deve dispensar nunca as observações dos leigos, mesmo daqueles que não sabem o assunto, porque às vezes quando a gente está livre da profissão, a gente pode, digamos, olhar de longe e especular coisas possíveis. A minha transferência para outra sessão, onde ia ficar aos cuidados de outro médico, deu-me muita satisfação, entre outras por isso mesmo. Porque o médico dali, que é orgulhoso, acha que sabe tudo, não aceita opiniões, e o narrador quer conversar, né? Eu passei desde a minha entrada no pavilhão nas mãos de 5 médicos.
E agora vai falar de um outro médico, que o narrador também já conhecia, mas conforme meu hábito, já que ele não se deu a conhecer, eu também não me dei também. Engraçado isso, né? Os dois se conhecem, mas ninguém quebra o gelo e diz que um conhece o outro. Então o narrador também fica na defensiva ali. E o narrador vai tendo medo dele, né? Pela primeira vez, fundamentalmente, eu senti a desgraça e o desgraçado. Tinha perdido toda a proteção social, todo o direito sobre o meu próprio corpo, era assim como um cadáver de anfiteatro de anatomia. E aí depois o narrador é transferido, tem um novo médico, mas agora um médico, enfim, que está querendo olhar, ter uma segunda opinião, né? Tinha mais dúvida, mais necessidade de reexame no que propusessem os seus colegas. E o narrador também conhece esse médico aí, né? Recebeu-me prazenteiramente, falou-me, examinou-me com cuidado, viu bem os estragos que o álcool podia ter realizado no meu organismo e ficou admirado. Eram mínimos. Foi aí que eu vi bem o mal da bebida. Ela não me matava, ela não me estragava de vez, não me arruinava, de quando em quando provocava-me alucinações. E aí, essas alucinações, claro, fazem o narrador incomodar as outras pessoas, ir para o hospício, ou seja, é preciso reagir. E aí ele vai dizer, né? A administração do hospício é feita segundo sessões e pavilhões, a testa das quais tem um alienista e mais médicos. Segundo depreendi, as sessões principais do hospício propriamente são 4. Pinel e Calmeil para os homens e Morel e Esquirel para as mulheres. Além destas, há outras especiais para epiléticos, para crianças retardadas, rígidas e epiléticas, para tuberculosos, etc. E cada sessão com nome de sumidade nacional ou estrangeira. Alguém que basicamente foi, né, um psiquiatra e tudo mais, né? Morel, Calmeil, Pinel e tudo mais. Bom, e lembrar que do pavilhão o narrador foi para Pinel, que era dos indigentes, e o narrador fala dos ocos ali, das pensões, enfim, do dinheiro, né? O que é feito com dinheiro, mas o narrador ele não quer fazer do livro uma queixa-crime, digamos, uma militância, um protesto, né? Por exemplo, que ele diz, essa narração, porém, não tem por fim indicar medidas de administração. Quero contar simplesmente as impressões da minha sociedade com os loucos, as minhas conversas com eles e o que esse transitório comércio me provocou pensar. E aí vem um doente ali e pergunta para o narrador, né? O senhor não é o senhor Vicente Mascarenhas? Respondi com a delicadeza requerida, diz que sim, né? E o narrador acha que conhece ele, né? Eu já li, continuou ele, alguma coisa do senhor, foi na revista do Samuel. Conhece o Samuel Belo? Conheço, pois foi na revista dele, não se lembra? Ah, é verdade, escrevi lá. E aí, esse doente cita o nome do irmão, o narrador também conhece. O hospício tem uma particular admiração pelos títulos doutorais, patentes e um culto pelas nobiliarquias familiares. Bom, acercou-se de nós um outro doente. Alves tinha entrado no terreno das confidências dos motivos que tinham feito a sua família interná-lo ali. E aí começa uma discussão desse Alves com o outro doente, o Azevedo. E repentinamente Alves se foi para um canto e aquele a quem ele tratara Azevedo se foi para o outro. Fiquei eu só no vão da janela. Bom, e só para você ter uma ideia, termina assim o livro. Abrupto, inacabado, tá? Porque já disse para vocês, é um romance inacabado e termina dessa forma abrupta, no meio assim, né? Enfim, dentro sem ter um final, tá? Bom, lembrar que o livro tem mais de 50 personagens, mas disparado, o Vicente e Efigênia são os que têm os maiores destaques ali. O resto são muito personagens rápidos que passam por ali, tá? Bom, o próprio Lima Barreto, em 31 de janeiro de 1919, para o jornal A Folha, numa entrevista que foi intitulada assim, ó, Lima Barreto no Hospício, uma interessante palestra com um notável romancista. O seu novo livro será um estudo sobre loucos e suas manias. O próprio Lima Barreto falou então sobre o livro, que era O Cemitério dos Vivos. O que diz o Lima? Tenho corrigido observações interessantíssimas para escrever um livro sobre a vida interna nos hospitais de loucos. Leia O Cemitério dos Vivos. Nessas páginas contarei, com fartura de pormenores, as cenas mais jocosas e as mais dolorosas que se passam dentro destas paredes inexpugnáveis. Tá? Só que acabou acontecendo do Lima Barreto, né, morrer em 22. E naquela época não é uma época de computador, ou seja, é na mão, papel, transportar, digitar, máquinas e tudo mais. Então, demorava mais o processo, claro. Hoje, só para ter uma ideia, né? Hoje,
tu vai fazer no computador, tu dá um Ctrl+C, copia, cola, recorta, leva para frente, bota um Ctrl+L, localiza, coisas que eu faço nos livros que eu recorto aqui para colocar para vocês. Quantas vezes apareceu a palavra fome no quarto despejo? Por mais de 70, eu sei porque eu vou lá e coloco no localizador, mas imagina isso que não tinha para eles numa época de 100 anos atrás. Então o trabalho de escrita, reescrita, e passavam muitos erros de formatação de escrita também, porque era comum, né? Era uma outra época aqui. Tá? E para encerrar aqui eu fiz umas pequenas comparações com a obra Quarto Despejo Diário de uma Favelada da Carolina Maria de Jesus, porque também está na lista aqui da Federal de Santa Catarina. Tá? Então lembrando, quando diz, né, cheguei no inferno na Carolina, o inferno para Carolina é a favela, abri a porta e pus os meninos para fora, a dona Rosa, assim que viu meu filho José Carlos, começou a implicar com ele. Claro que aqui a Carolina... o Aldário Dantas, o repórter, deixou aqui, né, os trechos com desvios gramaticais. Mas quando ela diz que chegou no inferno, tem essa relação também, né, que o manicômio para o Lima Barreto é quase como um inferno na personagem Vicente ali. Reparem, Carolina diz, mas é sabido que as pessoas que são dadas ao vício da embriaguez não compram nada, nem roupas, os ébrios, os bêbados não prosperam. O Vicente é um bêbado, é um ébrio e realmente não prosperou ali. Então... Se juntássemos Carolina e Vicente, ou o próprio Lima Barreto, no caso, né, a Carolina não teria afinidade com o Lima Barreto, porque ela não gosta dos bêbados. Pensei na vida atribulada que eu levo, diz a Carolina. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo, estou sempre em falta. Reparem que é quase a vida do Vicente, né, a vida atribulada, só que ele escreve, enfim... Permanece na rua o dia todo, bebe e sempre está em falta também. Aqui outro detalhe, ó. Já me habituei a andar suja. Faz 8 anos que cato papel. O desgosto que eu tenho em residir em favela. Lembrem lá, ele diz, né, que já se habituou ali a estar com os loucos e tudo mais. Enfim, né, o desgosto que ele tem é estar numa sessão dentro do hospício. Não são os loucos propriamente. Repare o que diz a Carolina. Quando fico nervosa, não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo. Também fazia isso o Vicente, no caso ali, né, o personagem do Cemitério dos Vivos. Eu classifico São Paulo assim, diz a Carolina. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde jogam os lixos. E o que seria o manicômio? Pro Vicente, pro Lima Barreto, ali seria o subsolo, tá? E lembrando que também tem uma cena, né, que eu falei antes ali, que o Vicente não reclama das coisas. Ele conta, ele escreve, e a Carolina também fazia isso aí, né? Vou denunciar no meu diário, certo? Então, é isso aí, um grande abraço a todos, então.